Porque integrantes da CPI do MST fizeram uma diligência na Bahia. E aquela ex-integrante do movimento, a Vanusa dos Santos de Souza, que prestou depoimento ao colegiado, ela confirmou todas as denúncias na presença dos parlamentares e do próprio filho. Você se lembra, ele tinha desmentido as declarações de sua mãe. O presidente da CPI, o deputado Tenente Coronel Zucco, ele gravou um vídeo justamente para mostrar as condições do local e a gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Pessoal, é inadmissível o que a gente está vendo aqui. Casas destruídas, de famílias que sonhavam com ter a propriedade, mas que lutaram contra este movimento criminoso. E olha o que eles fizeram com essas famílias que não querem mais, muitas vezes, serem usados, inclusive com trabalho análogo à escravidão. Estamos aqui na Bahia, verificamos vários relatos de violência, vários relatos de uso de arma de fogo por este movimento. Olha lá no fundo lá, pessoal que quer realmente terra para produzir, mas que não recebe a titulação, não recebe a escrituração e são usados como massa de manobra. Inclusive, temos também depoimentos relacionados à questão política. Pessoas que acabam tendo que trabalhar durante a campanha de alguns políticos da esquerda sem remuneração. Isso tudo estará no relatório. Nós vamos continuar o trabalho da CPI. Aí, presidente da CPI do MST, o deputado Tenente Coronel Zucco, gravando esse vídeo diretamente da Bahia em um assentamento, confirmando várias denúncias de irregularidades, inclusive relatos de violência nessa localidade. Vamos girar mais uma vez com os nossos comentaristas. Vou abrir agora com o Zé Maria, que tem acompanhado todos os desdobramentos da CPI do MST. Agora essas diligências foram feitas na Bahia, Zé. Havia uma preocupação para um possível arrefecimento dos trabalhos da CPI por conta daquelas mudanças nos nomes do colegiado, né? Um possível enfraquecimento nas investigações. Isso foi feito em um momento, já há uma informação que alguns parlamentares irão retornar, mas agora informações importantes, né? Diligências feitas na Bahia e o presidente da comissão confirmando várias irregularidades nesse assentamento. E mostrando talvez que ele faça um relatório dele também, né? Ele dizendo que o relatório vai constar isso aí, talvez ele tenha um relatório. Mas o relator é o deputado Ricardo Salles, né? Que fez demonstrou em loco também sobre lideranças lá que tem casas maravilhosas, né? Enquanto o MST puro lá fica em casebres e passando dificuldade. Olha, é muito difícil. O agronegócio, quando se fala em agronegócio, esqueça aquela história do homem do campo com enxadinha, é tecnologia pura, larga escala, né? São maquinários que custam mais de $1 milhão às vezes, né? Plantadeiras gigantes, que são operadas pelo GPS, equipamentos caros, tecnológicos. Onde há lucro, onde há dinheiro, há tecnologia e há desenvolvimento. Isso é um processo natural da história. Então, um integrante do MST, num quinhão desse aí, sem tecnologia, sem equipamentos, não consegue competir com o supermercado da esquina, que tem leite longa vida, que tem frango congelado, tudo muito barato, produtos vindo também de larga escala de várias regiões, no sacolão. É muito complexo, muito difícil de competir, né? Esta é a realidade. Então, o agronegócio não é isso aí, né? O governo tem programas e projetos para beneficiar a agricultura familiar, não dá para competir. É esta a realidade. Sobre a CPI, essa comissão parlamentar de inquérito é a 5ª comissão do Congresso Nacional que analisa isso aí. Já houve vários, com outros nomes, CPI da Terra, CPI da Invasão e assim por diante. Houve um caso muito interessante da última CPI, em que o relator Paulo Afonso, lá de Pernambuco, é de esquerda, PSB. Ele fez um relatório denunciando os grandes proprietários de terra no Brasil, falando de não cumprimento da Constituição, de escravização no campo, de violência. E aí, Abelardo Lupion, um ex-deputado, pai do Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, fez um relatório paralelo, né, mostrando a realidade do MST, e o relatório dele, do Abelardo Lupion,
é o relatório aprovado e que está nos anais do Congresso Nacional, do Senado Federal, porque era uma CPI mista. Então dá para ir lá e ver o relatório, o último relatório do Abelardo Lupion. É um exemplo de como o MST foi desnudado e a realidade do campo. E o que aconteceu? Absolutamente nada. Essa comissão parlamentar fez diferente. Além de fazer a investigação, faz o que eles chamam lá de invasão zero, vai no local e denuncia tempo integral. Tem uma invasão, a CPI vai lá no momento. Então, esta é a novidade desta comissão parlamentar. E é isso que eles fizeram aí. E receberam protestos e tal, natural. O pessoal que está ali é o pessoal que foi militante do MST. Então, isso é uma chaga que tem que ser demonstrada mesmo desta forma, né? Para que a sociedade entenda que se trata de um grupo irregular, ilegal e que visa desestabilizar uma área que é muito importante para todos nós, que é o campo. E o Brasil tem que definir aí uma proteção especial, sim, à agricultura familiar, principalmente depois dos assentamentos, para que eles tenham ali condições boas de sobrevivência. Não é fácil, não é fácil. Pois é, agora Cristiano Beraldo também queria pedir sua análise, sua avaliação. Esse material coletado, gravado pelo presidente da CPI do MST, o deputado Tenente Coronel Zucco, mostrando várias irregularidades nesse assentamento, trazendo também esses relatos de violência. O que nós podemos esperar da conclusão do trabalho do colegiado, hein? Olha, a gente vai ter nessa CPI do MST um trabalho, um relatório elaborado com riqueza de detalhes em relação aos crimes cometidos pelo MST e os movimentos que orbitam ali aquele universo. Não faltam declarações, não faltam visitas a locais dominados pelo MST que se prestam um trabalho político muito mais do que qualquer trabalho efetivamente de pleitear a terra para uma vida melhor daquelas pessoas que não têm perspectiva alguma pelo fato de não ter ali um pedaço de terra para produzirem. Acho que esse relatório demonstrará de forma bastante evidente a realidade desses movimentos criminosos que se vestem de movimentos sociais e de que social não tem nada. O que a gente quer ver de consequência é que essas informações sejam incorporadas no ambiente da investigação, que se transforme em ação do Ministério Público, que alguém seja responsabilizado pelos crimes que são cometidos e que atue para evitar a continuidade dessas invasões, desses abusos cometidos pelas lideranças desses movimentos, com membros dos movimentos que ficam ali submissos e subalternos a uma mão de ferro que tem um objetivo muito claro e muito objetivo: ganhar dinheiro e influenciar politicamente a composição do Congresso Nacional para ter os seus próprios representantes. E esses representantes não têm absolutamente nenhum pudor. Eles assumem que estão ali na Câmara dos Deputados, membros da CPI, à vontade para dizer que estão ali para defender o MST. Esses absurdos são normalizados e a gente não pode mais tolerar isso. É preciso que o Brasil tenha ordem para poder crescer, para poder se desenvolver, para poder dar à sociedade brasileira a perspectiva de morar num país decente. Só que quando a gente vê esse tipo de comportamento ser normalizado, ter ali não só uma bancada, mas toda uma estrutura que minimiza a gravidade do que esses movimentos fazem contra a propriedade privada, contra a produção alheia de gente que foi ali, que investiu para poder produzir, que dá emprego, que paga imposto. Essas pessoas simplesmente vão ampliando as suas fronteiras e a sociedade organizada dentro de um escopo jurídico e legal adequado vão ficando cada vez mais na defensiva, cada vez mais acuadas. É o que a gente já vê na nossa vida urbana, onde a gente saiu das ruas para se fechar atrás de grades nas nossas casas e nos nossos prédios, e as ruas são territórios dominados por quem quiser dominá-las.
E aí a gente vê assaltos à torta e à direita, a gente vê pessoal de moto quebrando o vidro de carro, pega uma bolsa, pega um celular, sai armado na rua, usa droga no meio da rua. Virou um escarcéu. Isso está muito claro e evidente. No campo a mesma coisa, só que isso é o retrato de como é a nossa sociedade, como é que a nossa sociedade está funcionando hoje. E isto é inaceitável. Nós nos tornamos reféns da ilegalidade e nós não temos ao nosso lado a atuação efetiva das forças policiais que tenham bom salário, remuneração adequada e proteção para executar o seu trabalho, porque também não adianta você colocar o policial na rua que fica com medo de fazer o que tem que fazer, porque ele será repreendido pelas forças políticas, ele será acusado por parte da imprensa e terá muita gente apontando o dedo, fazendo manifestação contra a polícia, como a gente viu aqui em São Paulo, em razão da reação que a Rota teve pelo fato de um dos seus policiais ter sido assassinado durante uma ronda no litoral de São Paulo. Então, toda essa hipocrisia que vai se formando e que vai acontecendo não só nas áreas urbanas, mas também nas áreas rurais, é que vai formando uma sociedade doente, que é o que a gente está vivendo hoje. Mota, Maria Helena mandou a seguinte mensagem: a CPI do MST precisa dar algum resultado que ultrapasse os muros do Congresso. E o Zé Maria trouxe informação há algumas semanas que já ocorreram outras CPIs semelhantes a essa do MST, mas que os resultados foram bem tímidos, né? Esse lhe parece o grande desafio, que o trabalho da CPI do MST não se resuma a um relatório que posteriormente será engavetado? Mesmo um relatório tem um desempenho muito importante. Esse vídeo que a gente acabou de ver tem um papel muito importante. A gente estava falando outro dia do combate às drogas, né? Eu acho que a gente vai falar hoje também. E daqui, como tem gente que diz que o combate às drogas é uma guerra perdida. E eu sempre pergunto, e o combate aos homicídios? Você acha que é uma guerra perdida? É igual ao combate ao MST. Essa turma que vive de explorar a ingenuidade e a pobreza de algumas pessoas e tirar benefício político com isso, eles não vão desaparecer. Eles têm que ser combatidos permanentemente, desmascarados. Isso vem desde a década de 60, quando Francisco Julião tinha as suas ligas camponesas. Olha que nome bonito, né? Ligas camponesas. Francisco Julião, entre uma invasão e outra, ia a Cuba tomar um gole de rum com Fidel Castro e fumar um charuto. A gente viu aqui as coisas que o MST faz. A gente ouviu o deputado Tenente Coronel Zucco falando de invasão, de atividade eleitoral irregular, meus amigos. Isso é gravíssimo. Imaginem um tipo de atividade como essa ocorrendo em um movimento que não fosse de esquerda, quais já teriam sido as consequências? E violência. Então, eu acho que se tudo que a CPI conseguir fazer for ajudar a desmontar mais um pedaço dessa narrativa do MST, já vai ser ótimo, porque eu vejo os jovens da Zona Sul do Rio de Janeiro, e às vezes pessoas nem tão jovens assim, usando boné do MST, camiseta do MST. Não pode, meus amigos. Então é papel dos parlamentares trazer um pouco de luz sobre essa questão e explicar. A atividade do MST é política. Eles não querem nenhuma reforma agrária. Vocês estão sendo enganados. As atividades do MST e das suas franquias são atividades de promoção de um projeto de poder. Um projeto de poder de caráter socialista. Não precisa acreditar em mim. Vá no site do MST, lá tem uma seção onde tem os posters, que se você for ativista do MST, você pode fazer o download, imprimir e levar para a sua próxima invasão. Veja os posters que estão lá no site do MST. Lá tem o programa político deles, eles não têm preocupação de esconder nada, inclusive lá está, imaginem vocês, a defesa
da estatização de todos os meios de comunicação. Tá certo, é isso. Roberto Mota trazendo suas análises acerca do trabalho da CPI do MST. Agora, só para finalizar, Zé Maria, muitas pessoas perguntando quais devem ser os próximos passos da CPI do MST. Só para a gente fechar esse tema, queria rapidamente que você nos trouxesse alguma informação adicional sobre os próximos passos da CPI e quando deve terminar o trabalho do colegiado, Zé. Pois é, antes eu queria dizer o seguinte, a última CPI, a CPI da Terra, foi presidida por Álvaro Dias, e o relator João Alfredo, que era do PSOL, e o relatório final aprovado, do Abelardo Lupion, pede o indiciamento, fala em terrorismo, fala em violência no campo e tal. A CPI do MST, ela se propõe, e esta é a novidade, eu vou insistir, a fazer coisas da atualidade, ou seja, isso aí, fazer visitas nos acampamentos e denunciar esta ação do MST, que é de levar a violência ao campo. Isso força o fazendeiro a se armar. Esse tipo de pressão e de ameaça força o homem do campo a se armar e força, inclusive, a se defender, porque ninguém vai ficar passivamente, né, diante de uma ameaça assim. Próximos passos: o relator vai antecipar o relatório, não haverá prorrogação da comissão parlamentar e a tendência é de que haja a apresentação de um outro relatório paralelo, né? E aí haverá aquela história de medir forças no plenário. O governo tem maioria e é possível que um relatório anexo, ou seja, paralelo, seja aprovado bem menos contundente do que será certamente o relatório do deputado Salles. Ele está preparando já tem um relatório mais ou menos adiantado já, e vai definir ali linhas importantes e nomes com pedidos de indiciamento.